Olá, pessoal, Caruaru, 4 de junho de 2022. Então, como de costume, nós vamos iniciar a nossa conversa sobre as principais notícias que ocorreram durante essa semana e dentro dessas notícias nós vamos tentar compreender elas a partir do enfoque político, porque notícia por notícia é apenas uma notícia. Mas a partir do momento em que a gente começa a tentar interpretar essas notícias, tentar compreender a mensagem e os interesses dessa notícia, é aí que nós aprofundamos e que nós damos qualidade ao debate político, que é a proposta desse canal aqui. Então, foi separado essa semana algumas notícias, sempre com fonte, sempre com uma veracidade inquestionável, para que a gente possa desenvolver essas ideias e tentar compreender um pouco do que é que está por trás dela. Então, uma delas, a que vem sendo ainda muito debatido, está acontecendo a partir da liderança do Gustavo e alguns outros cantores sertanejos, o Gustavo Lima, que encabeçaram uma crítica e um discurso contrário à Lei Rouanet, diante daquela falácia, diante daquele pouco conhecimento sobre a lei, se utilizando de um discurso totalmente populista, desqualificando a real essência daquilo que é a Lei Rouanet. E a partir do momento em que essa discussão ela ganhou uma notoriedade gigantesca, tanto Gustavo Lima como outros cantores, principalmente do meio sertanejo, começaram a se tornar vidraças. A partir do momento em que fechavam shows com prefeituras, né, shows de centenas de milhares de reais, aonde que se percebia que às vezes o valor do cachê que era cobrado era muito maior do que uma pasta de uma secretaria desses municípios. Então, o que está acontecendo nesse mês de junho é que o Ministério Público está caindo em cima. Muitos shows já foram cancelados, outros shows estão sob investigação, e o que é que está por trás disso? Então, criou-se um discurso fácil, criou-se um discurso que era meio que intimidatório, né? A partir da leitura de que a Lei Rouanet só financiava tipos de produções musicais ou artistas que tinham um viés político. E dentro dessa lógica, muitos artistas, muitos músicos entraram para tentar ter um respaldo diante de um público. E a partir do momento em que esse respaldo ele foi dado, essas pessoas, como por exemplo o de Gustavo Lima, começa a estar de forma muito mais evidente e aí estão descobrindo cachês milionários, né, em cidades pequenas, em cidades que mal têm a condição de se sustentar e pagaram um cachê gigantesco. Ou seja, o dinheiro que sai de uma prefeitura diretamente para um artista, esse sim é dinheiro público injetado, né, na veia ali, diferentemente de toda a proposta que é a Lei Rouanet. Então, aqueles que queriam construir um discurso para que saísse bem na fita, como sendo alguém que zela pelo patrimônio público, pelos recursos públicos, hoje estão em uma berlinda de uma problemática, de uma contradição gigantesca. Aquilo que eles criticaram, hoje eles estão sendo perseguidos de forma muito correta, a princípio pelo Ministério Público. Um outro ponto aqui interessante que saiu na Folha de São Paulo, que saiu ontem: Bolsonaro ataca urnas, desafia TSE e diz duvidar de coragem para caçar sua candidatura. Aqui mesmo, neste canal, em outros momentos, nós conversamos e afirmamos, a partir do momento em que as pesquisas começarem a se intensificar, como estão se intensificando, a partir do momento em que essas pesquisas cravam uma margem de vantagem grande para o primeiro colocado,
que é o candidato do PT, que é Lula, e não há indícios de uma reação de Bolsonaro, a saída dele para tentar reverter essa situação é engrossar um discurso que prega, né, a violência, que prega o ódio, que prega a anticiência, e nesse caso aqui, é duvidando das urnas eletrônicas, ou seja, em uma eminência real de perder as eleições, o que resta para o Bolsonaro, que isso é uma prática, isso não precisa ser um expert para compreender, é atacar as urnas e deslegitimar o processo eleitoral, que elegeu ele aproximadamente ao redor de 8 vezes como deputado e elegeu ele uma vez como presidente da República. Agora, na iminência de ser varrido pela centro-esquerda, liderado por Lula, ele coloca as urnas em xeque, em dúvida, coisa que nós já conversamos aqui. E digo mais, isso tende a se aprofundar. Por quê? Vai se aprofundar porque a reação, os institutos de pesquisa não mostram uma tendência de reação de Bolsonaro. Então, podemos aguardar mais discurso de ódio, de enfrentamento, fake news, desqualificação da urna eletrônica, tentar se colocar como vítima contra o Supremo, que ele já faz há muito tempo, agora com o TSE. E um Twitter resgatado aqui, ó, da Vera Magalhães, a partir de uma notícia muito preocupante, veja. A Vera Magalhães, no seu Twitter, coloca: quem poderia imaginar, não é mesmo, presidente, sua política armamentista equipando a bandidagem? Por que ela colocou isso? Porque saiu no Notícias R7 a seguinte publicação: armas do PCC apreendidas tinham sido compradas com licença para colecionador. Ou seja, no governo Bolsonaro, aproximadamente 1 milhão de armas foram colocadas no mercado, foram legalizadas, né? Colocadas no mercado, onde as pessoas que tinham interesse compraram. Só que tem um detalhe muito grande, que isso também não é algo novo, é que boa parte das armas utilizadas pelo crime organizado são armas que são legalizadas, que são conquistadas, não, que são pegas a partir de roubos, e em muitos casos a partir de ligações ilícitas, né, com membros mesmo da ordem militar, polícia militar, de exército, armas exclusivas do exército na mão de traficantes, de milicianos. Então, isso se percebe que a política armamentista, em que o Bolsonaro prega, dizendo que é para que a população, para que as pessoas, elas mesmas possam se defender, elas estão, nesse momento, contribuindo muito mais para o financiamento do crime do que para outra finalidade. Isso também já foi dito há muito tempo atrás. E a consequência agora é essa aqui, ó. A própria polícia apreendeu armas junto com o PCC. E essas armas que estava com o PCC estava em nome registrada de um colecionador. Que absurdo, né? Outra notícia: fome recorde, mais de 1/3 não tem dinheiro para comer no Brasil. Segundo pesquisa da FGV, Fundação Getúlio Vargas, 36% estão em situação de insegurança alimentar. As mulheres e os mais pobres são os mais afetados. Então, essa notícia aqui foi do final do mês de maio. Ou seja, uma coisa que muito me espanta é que não é debatido no Brasil pela equipe econômica do governo de Bolsonaro nenhum tipo de posicionamento para que venha minimizar as nossas aflições com relação ao aumento da inflação, o aumento do custo de vida, a perca real do salário mínimo do nosso dinheiro, os aumentos exorbitantes dos combustíveis, o aumento da fome, a queda que nós estamos tendo, repito, do nosso poder de compra. O governo federal, isso é uma estratégia, não é porque é um governo, tem um presidente
desqualificado para debates complexos. Mas isso é uma estratégia de tentar minar o debate que interessa ao povo brasileiro com picuinhas, com coisas pequenas, que é o que ele vem fazendo. Ataca o TSE, ataca o STF, sai criando subterfúgios para não enfrentar diretamente aquele tipo de política que mexe com a vida do brasileiro, do mais necessitado do trabalhador assalariado diariamente. Então, os dados da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, 36% da população brasileira está em situação de insegurança alimentar. Insegurança alimentar é um nome gourmet para fome, para aquelas pessoas que mal têm a condição de ter a quantidade de calorias diárias, ou seja, passando fome. E o mais grave, não vemos nenhum tipo de atitude pelo governo federal. E aqui foi uma publicação, isso aí é para reforçar ainda mais o amadorismo, a ignorância intelectual daqueles que estão mais próximos e juntos do presidente da República. O deputado Hélio Lopes, né, retweetou uma notícia da Folha de São Paulo. Preste atenção. Vocês viraram um blog da esquerda. Me responda uma coisa. Por que a Bahia tem mais 80% de negros e aqui na Câmara dos Deputados Federais tem menos 30% de negros? O resto da legenda é com vocês. Isso ele colocou acreditando que estava trazendo uma contradição gigantesca, não é algo que iria estimular um debate aí sobre a questão de cotas, sobre a questão de brancos e negros. Mas veja o que é que tem na Folha de São Paulo. Branco tem o dobro de chance de se eleger deputado em relação a um candidato negro. O estudo mostra que há menos deputados negros do que seria esperado, considerado a divisão racial da população. Ou seja, o Twitter do deputado Hélio Lopes, também conhecido como Hélio Negão, só reforça a matéria da Folha de São Paulo. Olha o nível de ignorância, o nível de dificuldade de interpretar as notícias. Então, Hélio Lopes, essa aí é mais uma que entra para a sua conta, né, de um político ignorante e de um político que tem uma dificuldade muito grande de interpretar. E do outro lado aqui, notícia de 2 de junho, da Rede Brasil Atual. Bolsonaro, que permite penhora de casas de famílias inadimplentes por bancos. Projeto cria o marco legal das garantias de empréstimos e altera a lei sobre a penhorabilidade de imóveis. Ou seja, aquele político, aquele presidente da República que se fantasia de uma pessoa simples, que come pão com leite condensado, toma o seu café naqueles copos americanos, que tem uma vida regrada que não extrapola os bens materiais, aquele político que já se colocou, que nas suas viagens dormem em quartos de quartéis para não onerar o dinheiro público em grandes hotéis. Tudo isso é fachada, que nós estamos vendo, a comprovação. É o mesmo presidente que, a partir de uma iniciativa da Câmara Federal, ele sanciona essa lei. Ou seja, casas podem agora ser penhoradas pelos bancos. Então, veja a farsa caindo por terra. Aquele castelo de areia que foi construído por Bolsonaro, a gente vem vendo cada dia mais caindo por terra. Problemática. E também nós tivemos, sexta-feira, pelo IPESP, mais uma pesquisa de intenções de voto para presidente da República, sem o João Dória, com a introdução da Simone Tebet. E os números são esses: Lula, 45 pontos, Bolsonaro, 34, Ciro Gomes, que não consegue atingir os 2 dígitos, a Simone Tebet sai de 2%, vai para 3%, e a Vera Lúcia, o Pablo Marçal, o André Janones ficam ali na casa de 1%. Então, aquela notícia na primeira linha aqui que nós colocamos, de que a partir do momento em que Bolsonaro
percebe que as suas estratégias não estão surtindo efeito para que ele se aproxime do ex-presidente Lula nas pesquisas, ele vai tentar intimidar e aumentar o coro golpista, que é só o que resta a ele. Então, se a gente pega uma média dos principais institutos de pesquisa, há uma diferença de, no mínimo, já com as margens de erro de 10 pontos para o candidato do PT. E tem um detalhe, esses 45% de Lula, nos votos válidos, isso dá a ele a vitória já no primeiro turno. Então, já estamos no mês de junho e a vantagem que Lula tem sobre Bolsonaro continua sendo ainda uma vantagem muito significativa. Ciro Gomes não ultrapassa ou não chega nos 2 dígitos. E é com Ciro Gomes que a gente traz aqui o nosso comentário da última notícia. Ciro Gomes colocou lá no seu Twitter, depois de dizer que não houve corrupção em seu governo e que foi inocentado pela justiça, coisa que nunca aconteceu, Lula agora afirmou categoricamente que Alckmin não apoiou o impeachment de Dilma, sorrindo para não chorar. Bora prestar atenção, meu povo. Eu trouxe esse Twitter aí porque o próprio Ciro Gomes, em um dos momentos da sua live, do seu canal, que ele tem, o Ciro Games, ele trouxe mais uma vez, como ele vem fazendo de forma frequente, uma crítica muito pesada ao ex-presidente Lula, no qual ele chama o Lula de bandido, no qual ele diz que no segundo turno ele não vai apoiar e não vai estar junto de bandido. Isso é muito forte. Por que isso é muito forte? Se a gente analisa o histórico político de Ciro Gomes, e se a gente analisa o Ciro Gomes hoje com esse discurso forte, que não é um discurso que eu julgo errado, não é um discurso que eu julgo que ele está cometendo injustiça. É um discurso que eu julgo que, estrategicamente, para as pretensões que ele tem, é uma aposta muito alta. Por que é uma aposta muito alta? Ciro começou com um discurso de que nem Lula, nem Bolsonaro, tentando com esse discurso trazer para o lado deles 30%, 35% que estão aí, que não querem, que reprova tanto Lula quanto Bolsonaro. Só que há meses o Ciro Gomes vem insistindo nessa estratégia e ele não chega aos 10%. Outro ponto, há semanas atrás o Ciro Gomes iniciou uma conversa com o União Brasil, a junção do DEM e do PSL. O PSL tem o Bivar, que é uma figura politicamente, no mínimo, controversa. Então, acusar um outro político de ser corrupto, de ter praticado coisas ilícitas, isso é mais do que uma obrigação. Agora, a partir do momento em que você tem essa prática, mas você mesmo, no caso, o próprio Ciro Gomes, vai procurar diálogo com um outro político que tem essas práticas que o Ciro Gomes diz que não concorda, que repreende, que não vai formar palanque, isso é algo muito arriscado. Então, o Ciro Gomes, eu julgo ele que ele fez uma aposta muito alta. Essa aposta muito alta faz com que ele crie um discurso que ele não pode mais voltar atrás. E o grande problema para o Ciro Gomes é que esse discurso e essa estratégia que ele vem alimentando não está surtindo efeito. E isso não tira em nenhum momento os méritos, a capacidade, a qualidade de Ciro Gomes. Isso aqui é apenas uma análise da sua estratégia e que dentro dessa estratégia de uma aposta muito alta, ele não vem se saindo bem ou não vem minimamente tendo aquilo que ele previu e teria agora em junho, já ultrapassando os 2 dígitos. Então, Ciro e Lula, que historicamente foram aliados, nessa eleição agora há um acirramento muito grande entre as tensões entre Ciro, Lula e Bolsonaro, e para a falta de sorte de Ciro Gomes,
não está trazendo nenhum tipo de efeito, nenhum tipo de... não está sendo correspondido em termos de voto. Então, pessoal, a vocês que acompanharam o vídeo, que não são inscritos ainda, eu pedia gentilmente que fizesse a inscrição, acompanhasse o canal, contribuísse deixando os seus comentários, para que a gente possa trazer cada vez mais um debate qualitativo, um debate de ideias, apresentando aquilo que os candidatos falam, que os candidatos estão fazendo, para que a gente possa cada vez mais ter uma condição melhor de discutir política no nosso país. Agradeço a todos vocês e voltamos no próximo vídeo, pessoal. Valeu!